Bom dia, segundo ano. Aí nós vamos corrigir aí a revisão na recuperação do segundo ano, né, do Colégio Cevip. E na primeira questão tá assim: em uma piscina retangular com 12 metros de comprimento, 6 metros de largura, para elevar o nível da água em 20 centímetros serão necessários. Ele quer saber a quantidade de litros de água, né? No caso aí, para encher a piscina. Então, o cálculo que nós vamos fazer é esse aqui. Tá, então aí ele deu o comprimento, que é 12 metros, a largura é 6 metros e a profundidade, que aí no caso é 20 centímetros. Eu vou transformar esse 20 centímetros em metros. Fica 0,2 metros. Agora sim, eu faço o volume dele, multiplicando o volume aí no caso, o comprimento vezes a largura vezes a profundidade. Aí fica assim, o volume igual 12 vezes 6 vezes 0,2. 12 vezes 6 dá 72, não é isso? Deixa eu ver, 72, isso. Vezes 0,2 vai dar... Aí fica 72 vezes 0,2, 14,4 metros cúbicos, né? Como a gente sabe que cada metro cúbico equivale a 1000 litros, né? Então vai ficar 14,4 vezes 1000 litros, que dá 14.400 litros. Então essa é a resposta da nossa primeira questão da revisão. A número 2 está assim. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 4 metros e sua altura é de 12 metros, como mostra a imagem a seguir. Qual é o volume desse reservatório? Considere π como 3,14, tá? Então aqui, eu coloquei aqui, ó, a fórmula do volume, que é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado vezes h. Eu sei aí que o meu r é igual a 4 e a minha altura é igual a 12. Então eu vou substituir, aqui vai ficar volume igual π vezes 4 ao quadrado vezes 12. Volume igual π vezes 4 ao quadrado, 16, vezes 12. 16 vezes 12, que vai dar 16 vezes 12, que vai dar 192. Então vai ficar volume igual a π vezes 192. O π a gente vai substituir por 3,14, tá? Então aqui eu vou colocar aqui, o volume vai ficar 3,14 vezes 192. 3,14 vezes 192, que vai dar 602,88 centímetros cúbicos, tá? Então aqui, essa é a resposta do volume da segunda questão. Vamos lá. Aqui na número 3, o raio de base de um cone circular reto mede 3 metros e o perímetro de sua seção meridiana mede 16 metros. O volume desse cone mede... Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui a fórmula da seção meridiana, né? Que tá aqui, ó. 2g mais 2r é igual a 16. Aí eu sei que o raio aí no caso é 3. Então substituir aqui onde tinha um r, eu botei 3. Ficou 2g mais 2 vezes 3, que é igual a 16. 2 vezes 3, 6. Então 2g mais 6 igual a 16. O 6 está mais, passou para cá, ficou menos. 2g igual a 16 menos 6. 2g igual a 10.
G é igual a 10 sobre 2, G é igual a 5. Então, a geratriz desse cone mede 5. Então, agora eu consigo utilizar fazendo a fórmula do teorema de Pitágoras, né? Que aí ficaria assim, ó. Aqui é o 3 e aqui é o 5, ó. Um triângulo. Meio que isso, um triângulo, né? A geratriz e o raio aqui 3, tá? Então agora a gente vai achar quem é essa altura aqui. Então fazer hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Foi exatamente o que eu coloquei aqui do lado, ó. G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9, né? Aí passei o 9 tá mais, para lá passou menos. 25 menos 9 igual a H ao quadrado. H ao quadrado é igual a 16. H igual a 4. Agora eu posso pegar e substituir na fórmula do volume do meu cone, né? Então aqui, ó, ficou assim. O volume do cone é π vezes r ao quadrado vezes h sobre 3. Meu r esse aqui é 3, minha altura esse aqui é 4. Então vai ficar π vezes 3 ao quadrado vezes 4 sobre 3. 3 vezes 3, 9. Π vezes 9 vezes 4 sobre 3. Aí peguei 9 dividido por 3, 3. Aí ficou 3 vezes 4 vezes π. 12 π metros cúbicos. Essa é a resposta da minha terceira questão. Na questão número 4 está assim. Um poliedro convexo possui duas faces triangulares, duas faces triangulares, 3 faces quadrangulares e 4 faces pentagonais. Logo, a soma dos ângulos internos de todas as faces será... Então, aí vamos fazer o cálculo. Então, aqui a gente pegou, eu coloquei aqui, ó, duas faces triangulares, 2 vezes 3, 6 arestas. 3 faces quadrangulares, 3 vezes 4, 12 arestas. 4 vezes 5, 4 pentagonais, né? 20. Somei aqui, deu 38. Aí eu botei 2A, que é a fórmula para eu achar. Sempre vai ser 2A mais essa soma. Então ficou 2A igual a soma, que deu 38 sobre 2, que é igual a 19. Então tenho 19 arestas nesse poliedro. Daí eu utilizo a fórmula, né, dos poliedros, que é vértice mais faces igual a arestas mais 2. Então ficou V mais 9 igual a 19 mais 2, 19 mais 2, 21. 21 menos 9, 12. Então, aqui no caso de vértice, é 12. Como eu quero a soma, eu substituí a fórmula. Soma igual a V menos 2 vezes 4R. O R sempre é 90 graus. E o vértice aqui é 12. Então, eu substituí 12 menos 2 vezes 4 vezes 90. 12 menos 2, 10. 10 vezes 4, 40. 40 vezes 90, 3.600. Então, a soma é 3.600 graus. A questão número 5 está assim. Um enfeite em formato de pirâmide irregular e de base quadrada tem um lado de base medindo 12 centímetros e a altura de 20 centímetros. Qual o volume de centímetros cúbicos dessa pirâmide? Então aí você vai fazer a primeira coisa que a gente vai fazer aí no caso é calcular a área da base. Se a base é um quadrado, a área da base vai ser o L ao quadrado. Então vai ficar 12 ao quadrado, que é igual a 144. 144, né? Então 144 é a área da base. O volume da pirâmide, ele é dado por 1/3 vezes a área da base vezes a altura. A área da base aqui a gente já achou 144, então vou substituir aqui. A altura eu dei aí no caso, na questão, que é 20, né? Então aqui vai ficar volume igual 1/3 vezes 144 vezes 20. Aí eu multiplico aqui 144 vezes 20 vezes 1 e divido por 3 no final. Então vai ficar 144 vezes 20
dá 2.880, tá? Dividido por 3, que vai dar 960. Então, a resposta aí é 960 centímetros cúbicos, porque é volume, tá? Esta questão tá assim: o conjunto de solução da equação seno de x igual a cosseno de x, sendo 0 menor ou igual a menor que x, menor que 2π. Então aí o que a gente vai fazer? Onde seno de x é igual a cosseno de x. Onde seno de x é igual a cosseno de x? O seno de 45 é igual ao cosseno de 45, né? Porque os dois valem raiz de 2 sobre 2. Então eu sei que aqui 45, e onde mais? No meu ciclo trigonométrico, eu sei que no primeiro quadrante os dois são positivos, seno e cosseno. No segundo quadrante, os dois são, um é positivo, outro é negativo. No terceiro quadrante, os dois são positivos. Então eu vou pegar o meu 180 mais 45, que vai dar 225 graus. Então, o meu seno de 225 também é igual ao meu cosseno de 225. Por quê? Eles estão no mesmo local. Aqui, ó. Aqui é igual aqui. E aqui é igual aqui. Então, por isso que aqui ele é igual. E aqui também ele é igual. Tá? Por isso que aqui eu usei no terceiro quadrante. 180 mais o valor do primeiro. Então eu sei que o meu seno de 45 é igual ao meu seno de 225. Ó, seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Seno de 225 é igual ao cosseno de 225. Então agora é só transformar o 45 em radianos e o 25 em radianos. Como que eu faço isso? 180 é igual a π radianos. 45 é igual a x. Simplifiquei por 45. Ficou 4 sobre 1 igual a π sobre x. Então, 4x é igual a π. X é igual a π sobre 4. Então, no 45 eu já achei que π é π sobre 4. No 225, eu vou fazer a mesma coisa. 225 é igual a x. 180 é igual a π. Simplifiquei por 45. Que deu 5 sobre 4, que é igual a x sobre π. Multipliquei cruzado, 4x é igual a 5π. X é igual a 5π sobre 4. Então aqui, essas são as minhas duas respostas, onde seno é igual a cosseno. Tá? Então a resposta e a solução é π sobre 4 e 5π sobre 4. Sétima questão está assim: qual será o valor em radianos do ângulo de 330 graus? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é passar isso para a folha. Então fica assim: faremos a mesma proporção que fizemos na questão anterior, tá? Então 180 está para x, 330 está para x, como 180 está para π radianos, tá? Então aqui eu cortei esse zero com esse. Aqui eu simplifico por 3, aqui também, que vai ficar 11 sobre 6, que é igual a x sobre π. 6x igual a 11π. X é igual a 11π sobre 6. Tá? Então, esse aqui é o 330 graus em radianos. 11π sobre 6. Vamos lá. Na oitava questão está assim: se a tangente de A é igual a 1/4, calcule a tangente de 2A. Calculando a tangente de 2A, teremos... Então aqui, eu coloquei aqui, ó, o valor da tangente de A, que é 1/4. E aqui eu botei quanto é a tangente de 2A. Então eu vou substituir na fórmula da tangente dupla.
2 vezes tangente de A sobre 1 menos tangente de A ao quadrado. Então aqui eu substituí a tangente de A aqui, ó, e aqui por 1/4, tá? Então aqui ficou assim, 2 vezes 1/4 sobre 1 menos 1/4 ao quadrado. 1/4 ao quadrado ficou 1 sobre 16, aí vem pra cá, ó. Ficou 2 vezes 1, 2/4 sobre 1 menos 1 sobre 16. Fiz a MMC de 1 e 16, deu 16. 16 dividido por 1, 16. 16 dividido por 16, 1. 16 vezes 1, 16. 1 vezes menos 1, menos 1. 16 menos 1, 15. Tá? E eu repeti o 16. Repeti aqui, ó, o 2/4. Então eu sei que quando eu tenho uma fração com duas frações, uma no numerador e outra no denominador, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Foi exatamente isso que eu fiz. Repeti a primeira e multipliquei pelo inverso dela. Ó. Aqui era 15 sobre 16, ficou 16 vezes sobre 15. Então, 2 vezes 16, 32. 4 vezes 15, 60. Simplifiquei aqui por 4, ó, que deu 8 sobre 15. Então, essa é a resposta da tangente de 2A. Tá? Então, 8 sobre 15 é a resposta da tangente de 2A. Na nona questão, tá assim, ó. Se o ângulo está no segundo quadrante, seno de x é igual a 0,88, qual será o valor do cosseno de x? Então, aqui, a gente vai colocar isso no caderno, na folha, fica assim. Seno de x é igual a 0,88, né? Tá no primeiro quadrante, no segundo quadrante? Isso. Segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo. Então, no final, a minha resposta tem de ser negativa, tá? Então, aqui fica seno ao quadrado de x. Então, eu coloquei aqui seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu sei que o seno ao quadrado de x é 0,88 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1, tá? Eu, fazendo esse cálculo aqui ao quadrado, vai resultar o 0,7744 mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Então, esse valor aqui, ó, tá somando com esse. Se ele passa para o outro lado, ele passa subtraindo. Foi isso que eu fiz, ó. Então, ficou cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 0,7744, tá? Fazendo esse cálculo aqui, deu 0,2256. Como aqui está o quadrado, eu boto na raiz. Então, raiz de 0,2256, que vai ser igual a 0,4749. Como é o cosseno, está no segundo, né? No caso aí, o cosseno no segundo ele é negativo. Então, eu botei a resposta aqui, ela é negativa. Então, essa é a resposta do valor do meu cosseno de x, tá? Menos 0,4749. Na número 10, é basicamente a mesma coisa, só o que muda aí no caso é se o ângulo está no primeiro quadrante e o cosseno de x é igual a 0,36, qual será o valor de seno de x? Então aí o que você vai fazer é colocar exatamente isso, substituindo aí